Em nosso estudo de hoje é a lição 53 do livro Religião dos Espíritos, que tem por título Sexo e Amor. Ignorar o sexo em nossa edificação espiritual seria ignorar-nos. Urge, no entanto, situá-lo a serviço do amor, sem que o amor se lhe subordine. Imaginemo-lo ambos na esfera da personalidade como o rio e o dique na largueza da terra. O rio fecunda, o dique controla. Rio espalha forças, o dique policia-lhe a expansão. No rio encontramos a natureza, no dique surpreendemos a disciplina. Se a corrente ameaça a estabilidade de construções dignas, comparece o dique para canalizá-la proveitosamente no outro nível. Contudo, se a corrente supera o dique, aparece a destruição toda vez que a massa líquida se dilate em volume. Igualmente, o sexo é a energia criativa, mas o amor necessita estar junto dele a funcionar por leme seguro. Se a simpatia sexual prenuncia a dissolução de obras morais respeitáveis, é imprescindível que o amor lhe norteie os recursos para manifestações mais altas. Porquanto sempre que a atração genésica é mais poderosa que o amor, surgem as crises de longo curso, retardando o progresso e aperfeiçoando da alma quando não lhe embargam os passos na loucura ou na frustração, na enfermidade ou no crime. Tanto quanto o dique precisa erguer-se em defensiva constante do governo das águas, deve guardar-se o amor em permanente vigilância na frenação do impulso emotivo. Fiscaliza assim teus próprios desejos. Todo pensamento acalentado tende a expressar-se em ação. Quase sempre os que chegam ao além-túmulo sexualmente depravados, depois de longas perturbações, renascem no mundo, tolerando moléstias insidiosas quando não se corporificam em desesperadora condição inversiva, amargando pesadas provas como consequências dos excessos delituosos a que se renderam. À maneira de doentes difíceis no leito de contenção, padecem inibições obscuras ou envergam sinais morfológicos em desacordo com as tendências masculinas ou femininas em que ainda estagiam, no elevado tentame de obstar a própria queda em novos desmandos sentimentais. Ama, pois, e ama sempre, porque o amor é a essência da própria vida, mas não cogites de ser amado. Ama por filhos do coração aqueles de quem, por enquanto, não podes partilhar a convivência mais íntima, aprendendo o puro amor fraterno que Jesus nos legou. Mas se a inquietação sexual te vergar estas horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade que te inclina a partir levianamente ao encontro de um homem ou ao encontro de uma mulher, muitas vezes em perigoso agravo de teus problemas. Antes de tudo, procura a Deus na oração, segundo a fé que cultivas, e Deus que criou o sexo em nós para engrandecimento da criação, na carne e no espírito, ensinar-nos-á como dirigi-lo. Meus amigos, a gente meditando seriamente sobre o papel do sexo aqui na Terra, a gente ainda observa, né, muita coisa, muita conquista pela frente. A gente ainda reconhece ainda um estágio semi-primitivo, podemos dizer dessa maneira, nas manifestações do sexo. E eu fiquei meditando muito sobre isso durante um tempo, e eu me lembro assim os mais antigos, eu que sou filho de cearense com mineiro, o meu avô falava que os bordéis do Nordeste, eles fazem parte da cultura, fizeram parte da cultura daquela geração. Já a geração do meu pai, eles falavam em revistas com mulheres nuas, ainda em preto e branco, na década de 50, em que os filhos eles escondiam dos pais e mostravam para os amigos. Mas naquela época ele dizia que o namoro era muito fiscalizado pelas famílias e que não era tão fácil assim o relacionamento sexual. Por isso que as pessoas procuravam muito ainda os prostíbulos. E quando chega na minha geração, que é a geração aí nós fomos adolescentes nos anos 80, nos anos 80 nós fomos apresentados ao
ao videocassete, e a gente começou a ter acesso aos vídeos em VHS. E nesses vídeos VHS é muito difícil você encontrar um jovem, pelo menos homem, pode ser até que mulher você encontre, mas não encontre, mas homem que não tenha sido apresentado ao filme pornô, né? E nós tivemos uma experiência com o filme pornô bastante interessante. Eu não me lembro de nessa encarnação ter assistido um filme inteiro, filme pornô, ter visto pedaços de filme, mas me lembro que quando eu me tornei espírita, eu me sentei numa poltrona à noite, madrugada, eu tinha uma filha só ainda naquela época, e a minha esposa e filho estavam dormindo, e a TV por assinatura Sky, ela oferece um canal pornô, você querendo ou não querendo, vem de brinde. E eu falei, curiosidade, vamos ver. E quando eu falei que assisti o filme, sentou um espírito do meu lado, a gente sente quando isso acontece, né? E estava no intervalo de um filme para o outro. Então, quando começou a apresentar o nome dos artistas que iam fazer o filme, os protagonistas do filme, e quando começou a primeira cena, o espírito do meu lado falou para mim assim, ó, faz todo o esforço possível para imaginar que aquela ali é sua filha. É claro que eu não consegui ver 1 minuto de filme, e é claro que eu fiquei pensando depois, né, tem algum pai também sofrendo muito, porque nenhum pai gosta de ver a filha naquelas condições. Porque ali não tem amor de jeito nenhum, ali tem sexo puramente apresentado na sua maneira mais vil, mais vulgar, mais sensual. E aquilo foi bastante marcante, pelo menos para mim, nessa trajetória ainda de muita luta que a gente tem ainda contra o instinto sexual ainda desviado, de encarnações passadas, né, indisciplinado. A gente precisa desse dique. Então a gente pega uma lição como a de hoje e a gente fica pensando assim, poxa, a gente assistiu a despedida de uma grande roqueira aqui no Brasil, que eu gosto muito da obra dela, e ela tinha uma música que ela falava assim, o amor é cristão, o sexo é pagão. Por quê? Se amor e sexo foram criados pelo mesmo Pai, que é Deus. Por que tem essa distância toda? Qual é o problema da minha geração? A minha geração, segundo opinião de alguns psicólogos e alguns estudiosos do assunto, elas acham que o sexo tem que ser aquilo que você viu no filme pornô, quando aquilo absolutamente não tem nada a ver com sexo. Aquilo ali é uma agressão muito grande. Então, o que a gente tem que procurar no sexo é o amor o tempo todo. Aliás, em outras palavras, Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, disse uma vez que sexo sem amor é como você beber água do mar. A água vai estar sempre com sal, te exigindo depois muito mais líquido, porque você vai estar sempre com sede e com cada vez mais sede, também pelo ponto da obsessão, porque como é uma atividade que mexe com zona de prazer, em um mundo de expiações e provas onde tem muita dor, as pessoas fogem para a prática sexual como maneira de prazer para aliviar a dor e se vicia. Então são muitos aqueles que desencarnam viciados nessas energias, buscando aqueles também que estão em desequilíbrio para poder estar se alimentando. Mas o Emmanuel ele vem falar para a gente da importância do amor e do sexo. O amor como rio que fecunda e o sexo como dique que controla. E pedindo para cada um de nós, para que a gente, a partir de agora, para evitar mais sofrimentos, né, que a gente possa entender se a inquietação sexual te vergar estas horas, não te decidas a aceitar o conselho da irresponsabilidade. A gente pensar o tempo todo, ó, cada envolvimento sexual troca sentimentos. Cada envolvimento. Então, não existe aquela coisa, não, vai ser uma coisa esporádica, vai ser uma coisa de comum acordo, não, vai ter sempre uma troca, e essa troca até que permite com que os espíritos tenham acesso uns aos outros, até que permite grandes obsessões no futuro também, mas principalmente, o principal de tudo é de pensar assim, ó, a gente não está mais em época de ficar magoando o sentimento de ninguém, nem utilizar as pessoas para satisfação apenas física. Está na hora da gente entender que sexo e amor precisam andar juntos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.